Boa noite a todos. 16ª sessão ordinária, dia 19 de maio de 2026, terça-feira. Vamos dar início à 16ª sessão ordinária com a oração do Pai Nosso e, em seguida, o vereador Antônio Fernandes Gomes fará a leitura do Santo Evangelho. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje. Para as nossas ações, perdoando a quem nos ofende. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Aleluia, aleluia, aleluia. Rogai ao meu Pai, e Ele há de enviar-vos um outro Paráclito, que há de permanecer eternamente convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos ao céu e disse: Pai, chegou a hora, glorifica o teu Filho, para que teu Filho glorifique a ti. E porque lhe deste poder sobre todo homem, ele dê a vida eterna a todos aqueles que lhe confiaste. Ora, a vida eterna é esta, que eles te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e aquele que te enviaste, Jesus Cristo. Eu te glorifiquei na terra e levei a termo a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha junto de ti, antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens que tu me deste do meio do mundo. Eram teus e tu os confiastes a mim, e eles guardaram a tua palavra. Agora eles sabem que tudo quanto me deste vem de ti, pois dei-lhes as palavras que tu me destes, e eles a acolheram, e reconheceram verdadeiramente que eu saí de ti, e acreditaram que tu me enviaste. Eu te rogo por eles, não te rogo pelo mundo, mas por aqueles que me destes, porque são teus. Tudo que é meu é teu, e tudo que é teu é meu. Eu sou glorificado neles. Já não estou no mundo, mas eles permanecem no mundo, enquanto eu vou para junto de ti. Palavra da salvação. Peço ao secretário João Marcos Macedo Silveira que proceda a chamada. Vereador Antônio Fernando Gomes. Presente. Vereador Fábio Henrique Novaes Ferreira. Presente. Vereador Gilvan Antônio da Silva. Presente. Vereador João Lúcio de Matos. Presente. Vereador João Marcos Macedo Silveira. Presente. Vereador José Segundo Faria. Ausência justificada. Vereador José Wellington da Silva. Ausência justificada. Vereadora Shirley Elaine Gonçalves. Ausência justificada. Vereador Wender José de Oliveira. Presente. Por haver número legal, em nome do povo de Piuí, sob a proteção de Deus, declaro aberta a 16ª sessão ordinária neste dia 19 de maio de 2026. Coloco em votação no plenário a dispensa da leitura da ata, 15ª sessão ordinária, realizada em 12 de maio de 2026. O vereador que for contrário à dispensa da leitura da ata, se manifeste. A dispensa da leitura da referida ata foi aprovada por 5 votos. Coloco em discussão a ata da 15ª sessão ordinária. Coloco em votação a ata da 15ª sessão ordinária. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contrário, que se manifeste. Como não houve retificação, declaro aprovada por 5 votos a ata, conforme transcrita, que será assinada pelo presidente e pelo secretário. Gostaria de chamar aqui o senhor Eduardo Juliana, técnico da Emater, para compor a mesa, para ele fazer o balanço da Emater na cidade e deixar aberto para ele aqui os esclarecimentos e as informações sobre a Emater Municipal aqui de Piuí.
Peço ao secretário João Marcos Macedo Silveira que faça a leitura do expediente recebido e expedido. Ofício número 19/2026, de autoria do diretor executivo do SAAI de Piuí, senhor Eduardo de Assis, encaminhando resposta ao ofício 211/2026, referente ao requerimento 52/2026, sobre as obras realizadas nas ruas Nossa Senhora do Livramento e Getúlio Vargas. Ofício número 4/2026, de autoria do diretor executivo do SAAI de Piuí, senhor Eduardo de Assis, e da senhora Liliane Aparecida Batista Silva, contadora da autarquia, encaminhando documentação relativa à execução orçamentária e financeira referente ao mês de abril de 2026. E-mail de autoria da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, compartilhando o resultado do debate promovido sobre o projeto de lei 1024/2023, de autoria da deputada estadual Beatriz Cerqueira, que cria o Monumento Natural da Cachoeira da Belinha, realizado no dia 15/5/2026. E-mail de autoria da Secretaria de Comunicação Social do Senado Federal, informando sobre a atualização institucional das assessorias de imprensa das casas legislativas, com a finalidade de manter os dados de contato atualizados e fortalecer a comunicação institucional entre Senado Federal e legislativos municipais. E-mail de autoria do Ministério Público Federal, convidando a Câmara Municipal de Piuí para a participação da segunda audiência pública do projeto Ministério Público pela Educação, que será realizado no dia 10 de junho de 2026, às 17h30, no Piuí Tênis Clube, com o objetivo de apresentar os resultados do projeto e fortalecer o diálogo sobre as políticas públicas educacionais no município. Edital de convocação para a 16ª sessão ordinária. Eduardo, boa noite. Agradecer sua presença aqui na Casa Legislativa e deixar aberta a palavra aí para as suas deliberações. Pode ficar à vontade. Boa noite. Primeiro, eu gostaria de agradecer a todos os vereadores, né, por mais essa oportunidade. Minha vinda aqui hoje é para entregar o relatório anual de atividades da Emater, referente ao ano de 2025. Então, todas as atividades que a gente desenvolveu aqui no município, né, no ano de 2025, constam nesse relatório. Eu gostaria que todos dessem uma olhada, né, e também sugerisse, né, se tiver alguma sugestão para a gente estar melhorando, para a gente estar acompanhando, né, os agricultores familiares aqui do município. Então, mais uma vez eu agradeço. Se tiverem alguma dúvida, eu estou à disposição, pode me procurar, tá bom? Obrigado a todos. Deixa a palavra aberta aos demais vereadores. Eduardo, gostaria de te agradecer aí pelo trabalho. A gente vem acompanhando o seu trabalho aí de perto, né? Todas as vezes que a gente vai até Emater, é bem recebido, a gente conversa, passa as demandas da população, dos produtores, dos pequenos produtores, dos produtores rurais, onde a Emater faz essa extensão, que eu falo que é um braço muito importante para dar o apoio ao pequeno produtor, o produtor que está lá na ponta. Às vezes ele não tem uma estrutura grande, mas tendo o apoio e a cobertura da Emater, eu falo que é muito importante para estar ajudando e para estar contribuindo com a nossa cidade. A gente sabe aí, todas as vezes que precisa de você sempre disposto, sempre atendendo. Quando não está ali no escritório, é porque está nas roças, né, Fernando? Atendendo os produtores. A gente tem a associação lá de Peniz lá, que é muito bem assistida. E a gente, né, deixa aberto aqui a todo cidadão que precisa da Emater, todo produtor, que faça esse contato aqui no escritório com a Emater, né, Lúcio? Que a gente sabe aí que o trabalho do Eduardo, né, ele não fica parado, não, ele trabalha mesmo. Tem dia que você topa com ele, está numa área, numa região, na outra, você vê que ele está, né, andando, trabalhando e dando essa assistência. Pode contar com essa Casa Legislativa.
A gente está à disposição e parabenizar pelo seu trabalho. Muito obrigado. Só dá os parabéns para o Eduardo, né, Eduardo? Parabéns pelo trabalho. Um ano que você já fez aqui na cidade? Um ano, né? Parabéns, e é muito importante essa prestação de contas, né, que você faz para a comunidade. É importante aparecer, né? Quando a gente aparece, a gente é visto, né? Em Emater, né? A gente já sabe que faz um trabalho excelente no estado de Minas Gerais, com os pequenos produtores. E, mais uma vez, meus parabéns. Vamos precisar de você, viu? Nós estamos com uns projetos bacanas aí voltados para a comunidade rural, né? E com certeza vamos sentar depois e desenvolver esses projetos. Obrigado, viu? Mais algum vereador quer fazer uso da palavra? Nesse final de semana, o deputado Emílio de Madeira fez uma doação de 2 tratores para Piuí, né, Gilvão? Lá para a Associação de Penedos. E o outro ficou à disposição da Emater. Como é que é? O outro está para os produtores rurais de Piuí. Como é que vai funcionar? Quem vai coordenar isso aí? Vieram 2 tratores, né? Um vai ser disponibilizado para a Associação de Penedos e o outro para a Prefeitura Municipal. Aí quem vai utilizar é a Prefeitura, a própria Prefeitura. Agora a gente só está esperando os trâmites, porque é uma emenda parlamentar, só que vem através da Emater. O bem tem que entrar no patrimônio da Emater, depois ser transferido doado para a prefeitura, né, de cada município. Então a gente já está aguardando essa documentação. Acredito que mais uns 15 dias aí deve estar liberado. Então, o outro é para a utilização da prefeitura ou para os pequenos produtores rurais do município de Piuí, será coordenado pela prefeitura? O município que vai coordenar. O município pode prestar serviços, né, aos agricultores, né, mas vai ficar a cargo do município. A prefeitura já tem outros tratores, né, que presta algum serviço, e vai somar com mais esse. Ok, muito obrigado. Fernanda, a questão dos tratores foi o que o Eduardo falou. Eu acho também importante, se os demais vereadores quiserem conversar com o prefeito, eu acho que auxiliar, né, para o produtor que precisa, que teve vários produtores que já me procuraram, querem saber a respeito dessa questão do trator. Ele é um trator que, para fazer o trabalho, geralmente aqui usa mais nas lavouras de café, né, Eduardo? Ele tem agora a gente vai trabalhar sobre essa questão de adquirir a trincha, aqueles adubadeira, aqueles mais práticos. Ele é um trator que funciona bem, já foi bem aprovado, aonde ele foi entregue foi feito. Então, fica aqui com os colegas, se quiser conversar com o prefeito, que ele já, como o Eduardo falou, ele vai ficar na prefeitura, né? Não só ele, mas também montar um programa aí que faça ajuda ao pequeno produtor e o produtor que precisa. Porque lá na Associação de Penedos tem associação, ele já vai auxiliar lá, ajuda os produtores da associação e os que não são da associação também podem utilizar do serviço. E para essa parte aqui, no caso de Piuí, esse outro trator, fica à disponibilidade do prefeito. Eduardo, eu te agradeço mais uma vez. Pode ficar à vontade, se quiser participar mais da reunião, fica a seu critério. Você parece que vai deixar protocolou na casa, né? Isso, vai ser entregue. E te entregue. Peço ao secretário João Marcos Macedo Silveira que faça a chamada dos vereadores inscritos no pequeno expediente. Vereador Fábio Henrique Novaes Ferreira. Boa noite, senhor presidente, demais colegas, servidores da casa, ao público que nos assiste pelas redes sociais, ao público presente que se encontra na casa, sejam todos bem-vindos. Senhor presidente, hoje é a título mesmo de parabenizar, né? Queria que o Elias colocasse lá. No último final de semana,
né, o nosso atleta de jiu-jitsu, Alessandro Gambulino, né, participou de um torneio internacional de jiu-jitsu, né? O atleta piuiense dá show nos tatames dos Estados Unidos, né? Ele conquistou, né, um duplo ouro. Ele conquistou, né, em 2 categorias. Ele conquistou no peso e no absoluto. O que é esse absoluto? Os atletas que concorreram com ele lá não tinham limite de peso, né? Então, poderia ser pessoas maiores, mais pesadas, e o esporte de Piuí, né, subiu no lugar mais alto, né, do pódio lá nos Estados Unidos esse final de semana. Quero parabenizar aqui ao atleta, né, que tem levado o nome da nossa cidade Piuí, né, não só aqui no Brasil, mas também para fora do país, né, no exterior. Parabenizar pela conquista, né, por essas 2 medalhas de ouro. E, como se diz, e que venham mais, né, presidente? De parabéns aí, Alessandro Gambulino, e conta sempre com a gente aí. O mais é só, senhor presidente. Senhor presidente, eu me inscrevi ao uso da palavra. Gostaria de cumprimentar o senhor, os demais colegas, ao público presente, ao público que nos assiste, né, e a toda a assessoria da casa. Eu gostaria, senhor presidente, primeiro, de fazer aqui um cumprimento muito especial. O senhor esteve lá, o vereador Fábio Tulim também esteve, os assessores Felipe e Major Valério. Nós tivemos ontem ali no seminário, né, de combate ao abuso, à exploração sexual contra crianças e adolescentes, promovidos ali pela assistência social. Inclusive, né, num eixo de discussão muito importante, porque esse ano falava sobre as ameaças cibernéticas que nós estamos vivenciando, inclusive no meio digital, que estão expondo aí tantas crianças e adolescentes a riscos eminentes, né? Inclusive, né, Gilvan, tivemos ali a participação, né, da Polícia Federal, veio, né, um oficial da polícia ali, uma palestra muito interessante, né, rica de muito conhecimento. Eu gostaria de cumprimentar aí o Serviço Social pela promoção desse evento. Gostaria, senhor presidente, de pedir ao município, reforçar mais uma vez uma cobrança. Nós temos aqueles brinquedos que o município ele instalou nas praças. Nós temos lá na pracinha da Lagoinha, nós temos ele na pracinha do Pérola Negra, nós temos ele, salvo engano, ali também na rodoviária, né, na pracinha da rodoviária. O que alguns pais têm me procurado, no parque também, né? No parquinho, né, municipal, bem lembrados. Alguns pais têm me procurado e falado sobre a questão do entorno desses brinquedos. A gente vê que eles não têm ali uma grama ao entorno. O que está acontecendo é que muitas vezes a criança vai brincar, ela acaba se sujando toda. É uma coisa de criança, é uma coisa da infância, mas o brinquedo fica todo sujo e acaba ficando em condições talvez de não ser ali, né, servindo para outros que vierem depois ali para poder brincar também. Então os pais estão pedindo para que seja feita a limpeza desses brinquedos e também o plantio de gramas ali ao redor desses brinquedos para deixá-los em condições melhores para o uso. Eu gostaria de falar também, senhor presidente, eu estive encaminhando uma indicação para que seja feito um estudo nessa parte, né? Hoje a gente sabe que nós temos um desconto fixado em 3% para quem paga o IPTU na cota única. Mas nós precisamos trabalhar com o nosso município, primeiro, a implementação de um IPTU ecológico, que vise dar um desconto maior àqueles que fazem a parte de sustentabilidade e àqueles que fazem a sua parte de responsabilidade social. Eu estou propondo aqui que o município possa considerar um desconto maior para quem faz o pagamento desse IPTU à vista, na cota única. Nós temos hoje um desconto de 3% e nós temos municípios da nossa região onde o valor de desconto é maior. Ele estimula a pessoa a fazer ali o pagamento em cota única. Então, eu gostaria de propor para que seja analisado pelo município, para que seja estudado a melhor forma de aumentar o valor desse desconto, que hoje está na casa de 3%. Eu acredito que isso estimularia as pessoas a
contribuírem na cota única e seria um desconto até mais do que justo, né? Bem como também no valor montante anexado aí às demais parcelas. Eu quero dar uma notícia também, né, aos moradores ali da Rivaldávio Rosa. Inclusive, um rapaz me procurou lá que ele não estava conseguindo parar o caminhão aonde dava manutenção ali no lote dele, onde ele está construindo, na porta ali onde ele precisava estacionar o caminhão devido aos buracos na via. A Rivaldávio Rosa é uma rua que está lá no Alvorada, assim como algumas outras ruas ali no Alvorada também que estão em situação de alerta, mas a Rivaldávio Rosa ela estava numa situação extrema. E em conversa com o nosso prefeito foi liberado para que seja feita ali a drenagem pluvial dessa via e também todo o novo asfaltamento da via. Então, é uma obra que vai girar ali em torno de 800, 900 mil, talvez eu esteja falando até em valores, vão chegar um pouco mais do que isso, mas ali seria para contemplar não só a Rivaldávio, mas outras ruas ali paralelas também, resolvendo o problema ali no Alvorada de algumas ruas em específicos. A situação ali está crítica, das pessoas não conseguirem entrar dentro das suas próprias garagens. Ele me mandou um vídeo, só para concluir, senhor presidente, de caráter assustador. Realmente, se o pessoal do setor de obras, eu gostaria de agradecer o Fernando, através aqui da sua equipe, estiveram lá, fizeram um paliativo e a gente recebeu a notícia que estão realizando uma obra, Fabinho, no Porto Mineiro, e depois que terminarem aquela obra, o próximo passo é que seja feita ali a intervenção na Rivaldávio e nas demais ruas ali que foram, né, solicitadas essas intervenções. No mais é só, senhor presidente. Eu escrevi no pequeno expediente também, gostaria de fazer uma indicação. Boa noite a todos que nos acompanham pelas redes sociais, público que nos acompanha na Casa Legislativa. Se o Elis puder estar colocando as fotos, eu fui procurado por moradores, proprietários, né? Ali da Fazenda Bom Sucesso, no asfalto ali, o quilômetro 39, que vai para a Fazenda Paraíso ali, os produtores me procuraram a respeito dessa estrada aí. Agora o período de safra está começando e, segundo eles, já tem bastante tempo que a máquina não passa ali. Eles até comentaram comigo que, há esses dias para trás, as máquinas estavam ali na localidade, eles até ficaram felizes escutando o barulho da máquina, achando que a máquina ia passar lá, né, Fabinho? Mas a gente não sabe o motivo que as máquinas não passou. Então tem alguns lugares aí que o caminhão pesado de café, que está levando café agora, o mato, eles até jogaram um hand-up lá do lado para tentar baixar o mato, mas a questão principal é no meio da estrada. Então estou solicitando aqui ao prefeito aqui, ao departamento de estrada, dentro das possibilidades, tá olhando essa questão lá para nós, que está fazendo muita falta aí para os moradores aí, está escoando a produção e também está passando outros veículos também, não só veículos pesados, mas também veículos, mas no meio da estrada onde eles não passaram, que tem lugar ali que tá umas valetas bem altas, que se cair a roda do carro ali, às vezes pode até chegar a danificar. Também, senhor presidente, eu fui procurado ali no bairro Aeroporto, na rua Francisco da Costa, aquele bosque ali dessas árvores frutíferas. Então, assim, tá dando um aspecto muito... Ali tem a praça ali, né? Por sinal, a praça ficou muito bonita ali. E do lado aí, essas árvores frutíferas aí que foi plantada, mas parece que está faltando a questão da manutenção, de limpeza, de dar uma melhor... capinar, né? Fazer uma limpeza mesmo que está precisando. Aí foi encontrado cobras, escorpião, então às vezes passa a ficar assim uma impressão muito assim, está desleixado, né? Uma coisa mais, não fica bom a impressão. E também essas bocas de lobo quebradas. Então solicitar aí o departamento, né, de obras para estar olhando, porque eles colocaram até, alguma pessoa que passou até a título de ajudar, colocou um papelão aí, para tampando. E aí fica até perigoso.
Então, assim, a gente sabe a importância que é uma novidade, assim, né, João, que foi plantada árvore frutífera. Então, assim, mas também dá uma manutenção, porque dá uma impressão muito, né? Você passa do lado aí, você vê que parece que não está fazendo a limpeza. Até já foi comentado nessa casa aqui a questão de fazer um passeio ali. Para não ser, eu não me engano, até parece que foi o vereador Lúcio que falou. Aí, tá vendo? Ó, do lado tava aquelas tampas lá, ó, eles colocaram essas tampas aí, ó. E aí causa, às vezes, uma preocupação, que às vezes alguma criança, alguma pessoa que está passando por ali possa vir a estar se machucando. E também, senhor presidente, só colocar, Elias, para nós as fotos dos 2 tratores, igual o Fernando comentou. No sábado, o deputado federal Emedir Madeira esteve aqui, entregando esses 2 tratores. Então a gente sabe que esse trator aí vai auxiliar muito para os pequenos produtores lá da comunidade de Penedos aqui, por ser um trator que faz um trabalho muito bom na questão das lavouras de café, que ele tem a trincha específica para ele, a roçadeira. Então, assim, vai auxiliar também aos produtores lá da comunidade de Penedos da associação, e como foi falado, vai ficar aqui na prefeitura. É só. Peço ao secretário que faça a chamada dos vereadores inscritos no grande expediente. Senhor presidente, eu me inscrevi também a fazer o uso da palavra. Eu gostaria de fazer um agradecimento aqui ao Toninho. Eu sei que os nobres colegas também tiveram essa preocupação, o Toninho lá do hangar. Eu estive conversando com alguns comerciantes ali na rua Santo Antônio, diretão ali das fábricas, né, outros comerciantes ali em torno. E no dia que eu estive lá, o pessoal estava bem incomodado com a questão da poeira que estava gerando ali na obra que estava sendo feita de drenagem, que continua sendo realizada. Eu me lembro de ter pegado o telefone, ligado para o Toninho, e a sugestão era que fosse feita pelo menos a limpeza da área onde já estava concluída. Eu assisti um vídeo onde o nosso prefeito se comprometeu, e eu gostaria até de elogiá-lo por isso, que o mais brevemente possível seria liberado mais uma parte da rua Santo Antônio para que os veículos pudessem transitar de uma maneira que não comprometesse o fluxo ali. Foi realizada a limpeza, a gente sabe que vai demorar um pouco para que todo aquele volume, né, Fabinho, de barro seja retirado ali da rua, mas já foi feita uma limpeza inicial e parte do trecho da rua Santo Antônio já está liberado. Agora está acima ali, em frente ali à clínica dentária, né, da Fernanda, né, que está próxima ali ao Lindomar. Então a parte de baixo ela já foi concluída, retirada aquelas manilhas, os restos de obras que ali estavam, e os moradores ficaram gratos por isso. O Toninho se comprometeu em fazer ali a limpeza junto à empresa, e a limpeza foi devidamente realizada. Gostaria também, senhor presidente, de falar sobre uma solicitação, né, que nós estamos até encaminhando. Gostaria de cumprimentar o senhor, que também foi uma das autorias, né, desse ofício, onde nós estamos propondo uma reunião com o presidente do consórcio de saúde, né, o prefeito de Vargem Bonita. Nós já mandamos alguns ofícios dessa casa, inclusive pontuando a questão do vacimóvel que está ali na Secretaria de Saúde, e ele deve ser utilizado nas campanhas de vacinação, inclusive nas comunidades rurais, e a situação dos micro-ônibus, que a gente mesmo pôde visualizar, que até então estavam no hangar e são ônibus destinados para transportar pacientes em tratamento de saúde no nosso município. Então, nós, vereadores dessa casa, estamos demonstrando uma preocupação, fazendo o nosso papel, que é procurar saber junto ao consórcio qual o destino será dado para esses veículos que estão lá parados e que deveriam estar servindo a população. Estão lá no fundo da Secretaria de Saúde, os 2 vacimóveis, e estão lá no hangar os micro-ônibus que vieram. Se não me engano, 3 micro-ônibus que vieram, um para cada município, e tem direito a um micro-ônibus desse, e que deveriam estar viajando e levando pacientes para tratamento de saúde. Eu creio que essa reunião será muito proveitosa com o presidente do consórcio, até para que nós possamos alinhar algumas questões com ele. Senhor presidente, eu encaminhei um ofício ao Humberto, diretor do IFMG. Essa casa legislativa, nós contribuímos com a nossa emenda impositiva para cursos FIX, que são aqueles cursos que a gente fala de formação mais breve, né? São cursos normalmente que duram entre 3 e 6 meses,
E eu sugeri a Humberto, Luz, que a gente pudesse ter um curso ali, São Roque, de educação inclusiva, de formar profissionais na área de educação do nosso município, capacitar pessoas que lidam diretamente na educação do nosso município no âmbito da inclusão. Se não me engano, já teve uma vez, ofertaram 40 vagas, mas as vagas foram insuficientes para o número da procura. Houve mais procura do que o número de vagas ofertado. Então, eu acho que está na hora, porque o Ministério Público da Educação esteve aqui em Piuí, numa reunião ali na Praça da Matriz, né, no clube, e uma das preocupações que ele fez o apontamento era a inclusão dentro dessas escolas. Então, eu gostaria de reforçar, junto ao IFMG, que a possibilidade de um dos cursos seja de educação inclusiva no nosso município, bem como também intensificar uma cobrança aqui ao nosso município. Alguns pais estão me relatando que estão tendo dificuldade de acessar o PDI. O PDI é um plano de desenvolvimento individualizado, individual. Ele é, específico para cada aluno. Nós temos hoje normativas federais que falam sobre o PDI e sobre o PEI, que é uma obrigatoriedade do município na questão da educação, que vai falar sobre a política voltada para a criança atípica, para a pessoa para criança, e adolescentes com transtorno espectro autista, e também para outros tipos de deficiência. É um documento elaborado aonde o professor ali, ele vai fazer com base no estudo, ele vai construir ali um documento sobre aquilo ali que precisa ser desenvolvido com aquele indivíduo, com aquela pessoa ao longo ali do seu âmbito escolar. É importante sobre a questão desse documento, eu estou reforçando, inclusive, citando as leis, e uma dessas leis é a Lei Brasileira da Inclusão, sobre a necessidade da criação, da implementação, da efetivação desse documento nas escolas, tanto públicas quanto privadas. Ele vai focar na questão das habilidades, necessidades do indivíduo e no atendimento especializado. Eu acho que é de suma importância para a avaliação de desenvolvimento desse indivíduo, da pessoa que está ali aos cuidados do setor de educação do município. Senhor presidente, eu estive ali no poliesportivo acompanhando um pouco da castração que estava sendo realizada ali, inclusive o Cauã estava à frente com o pessoal dos protetores dos animais e também estava ali a Gigi, a ONG envolvida, e eles me questionaram, e eu achei pertinente trazer a essa casa, sobre o funcionamento do nosso castramóvel. Nós temos hoje um castramóvel no município, foi adquirido com emenda impositiva desta casa, e ele deveria estar em funcionamento para atender castrações das comunidades rurais e também dos setores regionalizados dessa cidade. Fazer algumas mobilizações de bairros, algumas campanhas voltadas para a castração. Inclusive, durante a conversa, me questionaram sobre a questão de equipar ainda mais o castramóvel, que ele precisaria ter equipamentos ainda adicionais para que ele pudesse, de certa forma, atender essas demandas de castrações, como foi feito ali um trabalho do governo, uma carreta do governo, que veio e castrou quase 200 cães e gatos ali, somados ao todos, e ali foi um trabalho assim de grande excelência. A gente precisa fazer o nosso dever de casa. Eu acho importante colocar esse castramóvel que a gente tem hoje no município, levantar a situação dele e colocá-lo para funcionar no nosso município, porque a causa é de extrema importância. Gostaria de falar aqui também sobre a questão fui procurado por uma senhora, inclusive me mandou mensagem na rede social, falando sobre a dificuldade de vagas de estacionamento, São Roque, para pessoas com deficiência no centro da cidade. Na região comercial da nossa cidade, a dificuldade que a pessoa que está como cadeirante, que tem uma certa deficiência, de estacionar ali um veículo, de ter uma vaga de acesso mais fácil à área comercial. E ela me pediu que estivesse reforçando, gostaria de reforçar junto com você, sobre a questão de nós termos aí um estudo pelo setor de trânsito, de considerar a questão do aumento dessas vagas, principalmente nessa área
comercial do nosso município. Eu queria aqui falar, a gente sabe que o vereador das estradas, nós temos o Fabinho aqui, mas a questão da região do Cucurute. E aqui eu quero finalizar. Eu já falei sobre essa questão aqui nessa casa. Pessoal que reside ali para a região do Cucurute estão relatando a situação da estrada, que precisa ser dada uma atenção. Segundo eles, já pediram, inclusive não se reportaram somente a mim, mas outros colegas e também ao poder público, porém a condição da estrada ainda encontra-se precária, precisa de uma atenção. Pode falar, Fabinho, você entende mais dessa área? Você me dá uma parte aí, João? A máquina, provavelmente, se não tiver nenhuma intercorrência, semana que vem já deve estar chegando lá por cima. Ela vem ali pelo Araras, pela barraginha, certo? Já está subindo lá, já está o Adalto que está fazendo essa região lá. Eu creio que no mais tardar, semana que vem, ela vai voltar saindo aqui na Cachoeira da Belinha. Ela vai subir das Araras lá da barraginha, né, e voltar, vai na Pata da Onça, lá na divisa do município de Pimenta, e depois já vai descer lá no Nesico, né, ali perto dos Goga, e depois volta chegando aqui na Capoeira. Senhor presidente, e para concluir, eu fui procurado por os agentes comunitários de saúde que me questionaram sobre a questão dos uniformes deles, que havia já sido feita a medição desses uniformes, porém ainda não tinha sido feito. Conversei com o departamento competente, já está sendo providenciado junto ao setor competente da prefeitura para que seja providenciado o uniforme desses colaboradores, né? Para que eles possam trabalhar de maneira uniforme, né? Totalmente identificado e dentro do padrão daquilo que é preconizado para o exercício da função. No mais é só. Passaremos à ordem do dia. Única discussão e votação do projeto de decreto legislativo número 3 de 2026, de autoria dos vereadores da Câmara Municipal de Piuí, que dispõe sobre a outorga da homenagem Dia das Mães e da outras providências. Coloca em única discussão o projeto de decreto legislativo número 3 de 2026. Coloco em única votação o projeto de decreto legislativo 3 de 2026. Declaro aprovado por 5 votos. Única discussão e votação do projeto de decreto legislativo 4 de 2026, de autoria dos vereadores da Câmara Municipal de Piuí, que dispõe sobre a outorga de homenagem troféu profissional Destaque Saúde e da outras providências. Coloca em única discussão o projeto de decreto legislativo 4 de 2026. Coloca em única votação o projeto de decreto legislativo 4 de 2026. Declaro aprovado por 5 votos. Peço ao secretário João Marcos Macedo Silveira que faça chamada de cidadãos inscritos para fazer uso da palavra. Cidadão Anderson Miranda Alves, assunto queimadas. Boa noite, vereadores. Já foi embora.
Eu venho à presente casa, hoje, legislativa, apresentar um problema urbano que, infelizmente, tem sido recorrente desde quando me entendo por gente aqui em Piuí. Até, inclusive, a gente já tem uma lei referente a isso, né, referente à limpeza de lotes aqui na cidade, mas ela tem algumas falhas. Tem aproximadamente uns 6 anos que eu convivo com essa falha do lado da minha casa. Do lado, atrás, em outros lugares ali, com o bairro Nova Esperança, no loteamento Novo Horizonte 2. Inclusive, um loteamento que tem uma UBS e uma escola nova de crianças. E essas queimadas sempre acontecem em torno dessa escola e da UBS. O que eu acho assim, uma tremenda falta de respeito das pessoas que praticam esse tipo de ato. O problema grave, né, atualmente da legislação municipal é de que ela não prevê a retirada do material e muito menos a responsabilidade do proprietário do lote. Ou seja, a pessoa vai lá, a prefeitura faz a notificação para a pessoa, ela faz a limpeza, a poda desse lote, deixa o mato lá, normalmente um mato de 1,5 m a 2 metros de altura, que do lado da minha casa sempre chega a essa altura, e em 2, 3 dias joga um roundup para ressecar isso, e depois a pessoa, eu suspeito particularmente, que é o próprio proprietário que pede para alguém ir lá colocar fogo, porque os horários sempre são muito planejados. É sempre o horário do almoço, é o horário de que o pessoal está tomando um banho 7 horas da noite, 6h30 da tarde. Então, é sempre ali um horário específico para iniciar essas queimadas. E isso está sendo um distúrbio, ali, um incômodo, sempre, tanto no meu bairro, eu acredito que na cidade inteira, né, que tem essa prática de queimada. A gente sabe, e eu acredito que todos os senhores aqui também sabem disso, a legislação federal e estadual tem abrangência referente a esse tipo de assunto, tanto na Constituição Federal, no artigo 225, o artigo 196, o Código Civil 1277 e mais alguns artigos e leis específicas aí, inclusive a lei municipal atual. Dando continuidade aqui, só um minuto. O município tem, né, através do artigo 225 da Constituição Federal, ele tem a liberdade e o poder de estar legislando leis de regulamento municipal. Então, até entreguei eu não sei o nome dele, desculpa, Eduardo. Eu entreguei para ele um projeto que praticamente completa a lei atual e o código de postura do município. Então, protocolei aí, espero que vocês consigam dar uma atenção referente a esse assunto, porque realmente eu acredito que a maioria das vezes é um ato criminoso, além de incomodar bastante as pessoas, a poluição, criança que tem alergia, a gente mesmo que faz limpeza das nossas residências, direto tendo essas fuligens caindo em roupa, no meio você dorme com cheiro de queimada, a casa fica com cheiro de queimada, então realmente é incômodo e é uma lei que deveria ser, pelo menos, simples de resolver. Eu acredito, na minha opinião, e na maioria das pessoas que eu conversei no meu bairro, que o proprietário do lote ele deveria estar sendo responsabilizado de alguma forma, porque se ele faz a limpeza e não retira esse material, ele está, entre aspas, provocando ou deixando o combustível ali, a amostra para qualquer cidadão ou qualquer pessoa, que seja até uma criança, a colocar um fogo num lote, e isso pode acarretar problemas muito maiores se chegar numa residência com pintura nova, chegar próximo de um carro, de um caminhão, que a gente sabe que lá naquele bairro tem bastante caminhão, os caminhões ficam encostados normalmente nesses lotes vagos, e pode causar um acidente aí, machucar ou até matar uma pessoa, por um ato que deveria ser simples de resolver. Até eu não sei se meu tempo ali acaba, eu perco a palavra, mas eu já fiz uma sugestão para o pessoal da família do falecido Nenê Tunico, se não me engano é o Nenê Tunico, e eles têm feito a sugestão de que eles fazem a limpeza, retiram o mato e a partir daquele momento eles começam a jogar roundup e todo o início de brota desse capim.
Então, esse capim ele nunca vai para frente. Eu tenho vídeos, se possível eu posso mostrar para vocês também. O lote do lado esquerdo da minha casa, onde eles estão fazendo isso, está na terra. E o lote direito da minha casa deve ter, depois da poda, meio metro de capim seco no chão. Obrigado, a atenção de todos. Ô Anderson, muito obrigado pela presença. Você protocolou na casa aqui, vai ser passado ao departamento jurídico, né, e posterior para os vereadores, para a gente estar olhando. Muito obrigado. Peço ao secretário João Marcos Macedo Silveira que faça chamar os vereadores inscritos para explicação pessoal. Não é inscrito, senhor presidente. Gostaria aqui de agradecer também a presença do nosso amigo Oswaldo Siriaco, né? Oswaldo olho no olho, né? Obrigado pela presença aí, Oswaldo. Volte mais vezes aí, né? Esteja presente. Você que é um grande amigo aí, leva informação para a cidade, né? Jornalista aí, tá com seu programa aí. Muito obrigado. Também deixa eu agradecer que hoje nós tivemos assessorados aí pela doutora Lorena, o Valério, o Felipe, né? O Elias e o Heron. Não havendo nada mais a tratar, declaro encerrada a sessão. Uma boa noite.